Shalom Donais! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa nova saga, a Saga Parta, aqui dentro dos vídeos especiais da Meta de Inscritos. Então hoje farei a continuação de onde eu parei no vídeo passado, onde iniciamos aqui essa viagem pelo Império Parta, desbravando a história desse povo e civilização que teve muita história e guerra é que não faltou aqui, hein? Muitos inimigos, seleucidas, chineses, romanos. Então veremos isso aqui no vídeo de hoje. E antes de eu começar, como sempre, eu peço que vocês dêem um tapote nesse like e compartilhem com a galera. Isso ajuda demais o canal a ficar aí mais conhecido. E não custa nada, né? Nem um denário furado, nem um denário com a imagem da missão apagada. E também para vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga. Tem várias civilizações do mundo antigo, civilizações da Mesopotâmia, tem Egito, tem hebreus, tem a história dos judeus, tem muita coisa aí. Enfim, dá uma olhada aí na playlist dos vídeos especiais. E também a nossa saga romana, onde eu estou falando sobre Roma desde o seu início, a sua fundação, passando por todos os seus períodos, da monarquia, república e chegando no império, onde eu tenho falado aqui sobre todos os imperadores, trazendo todos os detalhes, sem pular ninguém, dissecando todo mundo, não escapa ninguém. E também vocês podem me seguir lá no meu Instagram, @zelota, onde lá eu trago conteúdos no Stories. Tem lá no IGTV o quadro Curta com o Zelota, que é um quadro mais curto, literalmente um quadro mais curto, eu falo sobre Roma. E também publico as capas dos vídeos, aí vocês ficam sabendo. Então se inscreve aí no canal, dá um tapote nessa sineta. Se você não tem Instagram, tem Facebook, tem um link aí. A minha página também está embaixo na descrição, beleza? Então vamos embora, que eu acho que é isso tudo que eu diria dar de recados. Na verdade tem um recado depois no final do vídeo aí, a respeito de um evento. Então vamos lá, pessoal. Começando o seguinte, a guerra entre os Espartas e os Seleucidas, né? Essa guerra que vai se estender aí por muitos e muitos séculos. E tem um momento agora em que, após todos aqueles eventos que eu falei no vídeo anterior, os Seleucidas vão se retirar da Mesopotâmia, que era a terra que era a grande disputa entre Seleucidas e Partas. Depois serão entre Partas e Romanos, como vocês vão ver aqui no vídeo. Bom, então foi o seguinte, após essa retirada dos Seleucidas da Mesopotâmia, o governador da Babilônia, ele é enviado para conquistar Chacarene. Vai começar de novo as complicações com os nomes aqui. Chacarene, que na verdade era uma província que pertencia ao Império Seleucida, mas que eram vários reinos que existiam nessa província aí. E essa província era governada por um governador ou sátrapa chamado Spalsines. É um nome complicado, tem um H e um Y no começo. Então essa tentativa de invasão ela não foi bem sucedida. E aí o Spalsines ele dá um contragolpe e consegue conquistar a Babilônia, invadindo em 127 a.C. E aí acontecem outras situações. Chegando no ano de 121 a.C., o imperador Han, da dinastia Han, ele vai enviar aí emissários para a corte de Mitríadates II para fazer uma questão de comércio, um acordo comercial, e liberar a Rota da Seda, a famosa Rota da Seda, onde os chineses faziam comércio ali, enviando a seda que eles produziam, que eram os produtos mais importantes que existiam no mundo antigo, mais valiosos, levando esse produto lá para outras partes da Europa. E aí os partas passaram a fazer parte também desse comércio. Porque o que os partas queriam mesmo era o apoio militar, né? Eles queriam era que os chineses ajudassem eles a lutar contra os seus diversos inimigos. Olha que eram muitos, né? E aí foi o seguinte, depois da sequência, os mercadores de Sogdia
é que vão se tornar aí os revendedores dessa seda. Essa cidade de Sódio ela pertencia à Bactria. Para quem assistiu o vídeo anterior, lembra que a Bactria também era uma província do Império Seleucida e que se tornou independente. Para quem não assistiu, dá uma olhada aí o card aqui em cima. Depois você volta para cá, senão vai ficar aí viajando na história. Então é o seguinte, em 122 a.C., Mitrídates II ele vai conseguir expulsar o Espainises de lá da Babilônia. E não só o expulsa, como também ele consegue conquistar Chacarene e transforma todos os reis dessa região em vassalos. Então vai ser um ótimo de um contragolpe aí para os espartas, né? E ainda vai estender esse reino para o oeste do Império, né? Conquistando Dura Europos, que fica atualmente na Síria, no ano de 113 a.C. Eles continuam se expandindo. Agora em 97 a.C. eles vão chegar na Armênia e vão conseguir tirar do trono o rei Astavazdes I da Armênia e vão pegar o filho dele chamado Tigranes como refém. O Tigranes que vai aparecer novamente aqui ainda nesse vídeo, e ele vai se chamar Tigranes II o Grande da Armênia. E aí então, após o Mitrídates II subjugar a Armênia, o procônsul romano, já observando aquela expansão do Império Parta, resolveu, chamado Lucius Cornelius Sulla, ele decide marcar um encontro com um cônsul parta chamado Orobazus. São nomes legais aqui de falar. E aí eles definem que a fronteira do Império Romano, não, do Império Parta com a República Romana, eles estão no período da República Romana, seria o rio Eufrates. Então ali seria a divisória entre o Império Parta e a República Romana. Porém, esse acordo vai ser desrespeitado pelos partas em duas situações. A primeira, em 92 ou 93 a.C., não existe uma precisão dessa data, lutando na Síria contra o líder tribal Laodice, que tinha como aliado um inimigo dos partas, que era o seleucida Antíoco X Eusébio. E uma outra situação que vai ser quando dos últimos monarcas seleucidas, Demétrio III, tenta invadir Beróia, que é a atual Alepo, na Síria. E aí Parta mandou, exércitos, né? Deu um apoio de reforços militares para os habitantes, e aí Demétrio III foi derrotado. Era uma questão pessoal contra os seleucidas mesmo. Então eles nem se importaram lá com a questão desse acordo com os romanos. Só que isso aí na frente vai ser um problema. Tanto que os partas acabam se tornando inimigos dos romanos. E eles vão lutar aí por quase 2 séculos na Mesopotâmia. E aí os partas eles vão conseguir se expandir até a Capadócia. A famosa Capadócia que eu tenho falado muito aqui na saga romana. Então esses combates vão ter aí muitas baixas para os dois lados, né? E eu vou falar sobre essas baixas aí mais à frente, não só neste vídeo, mas como nos próximos vídeos também aqui da saga Parta. Então os partas eles começam a se preocupar agora com as suas fronteiras. Eles atravessaram ali a linha que dividia o seu território, o território romano, já ficaram com medo dos romanos quererem invadir ali, né, o seu território. E aí eles tinham um acordo com o Império Yezdi-Kusha da Índia para defender ali o lado leste do Império Parta. Isso já a partir do século I a.C. Aí após Mitrídates II morrer, assumem 2 reis, e vão ser o Gortazes, que vai governar a Babilônia, e Orodes na Pártia. Orodes que vai governar de 90 a 80 a.C. Essa divisão não vai se demonstrar ser uma estrategicamente boa
para o Império Parto. Aí acontece o seguinte: Tríganes II, que já tinha se libertado, já tinha deixado de ser refém, ele era refém do Mitrídates II, ele vai anexar territórios partas a oeste da Mesopotâmia. Só que aí eles vão ser recuperados, ou só vão ser recuperados mais na frente, por Sanatrusis da Pártia, que vai governar de 78 a 71 a.C. Em 69 a.C., Mitrídates IV, que era aliado de Tigranes II, ele pediu ajuda de Parta para se defender contra os romanos que estavam invadindo, mas aí Sanatrusis recusou. E aí Lúculos, que era o comandante romano, ele vai marchar até a cidade de Tigranocerta, que era a capital da Armênia. E aí o que aconteceu? Ele vai pedir o Mitrídates IV vai pedir ajuda agora a Frates II da Pártia, que também não ajuda. E aí a cidade acaba caindo, e os romanos acabam subjugando essa cidade e vão reafirmar a fronteira com os partos. E aí o filho de Tigrane II, chamado Tigrane, apenas Tigrane, interessante, segundo, outro vai ser só Tigrane, em vez de ser o terceiro vai ser só Tigrane, mas enfim, piadas à parte, continua. Tentou um golpe, né? Tenta usurpar o trono do pai e não consegue, né? O Tigranes, nessa época, ele já era um rei cliente, né? Um rei cliente romano. E aí ele vai até Frates III para convencê-lo a invadir Artaxata, que era a nova capital da Armênia, depois da primeira ter sido ali subjugada pelos romanos. Só que aí esse cerco vai falhar. E aí o Tigranes, ele vai correr atrás de quem? De Pompeu Magno. Ele se ofereceu para ser um guia pela Armênia, de mostrar onde ficavam os lugares e tal. De romanos, vem cá, bicho, vai ficar aqui. Ele virou refém dos romanos. E aí o Frates III, ele vai exigir a liberdade aí do rapaz. Eu quero a liberdade do menino, meu amigo aqui, ajudei ele aqui e tal. Mas Pompeu, ele vai se recusar a ajudar aí a liberar o rapaz. Aí o que acontece? Frates III, ele vai lançar um ataque contra Corduenes, que fica na Turquia, mas acaba também não tendo sucesso e acaba sendo expulso da região, mas não se sabe ao certo se foi pela força, né, se foi através do combate ou se foi através da diplomacia. E aí acontece que Frates III, ele acaba sendo assassinado pelos seus filhos, Orodes II e Mitrídates III. Então esse assassinato pode ter sido por conta desses atos, né, que ele teve ali, com as atitudes, decisões complicadas que comprometeram aí Parto. E aí os dois, eles, depois de matarem o pai, se desentendem. E aí Orodes, ele foge para o lado romano da Síria. E aí o procônsul na Síria se chamava Aldus Gabíbios, ele se alia a Mitrídates III, mas ele teve que retornar nessa perseguição ao Orodes II para ajudar Ptolomeu XII, que enfrentava uma revolta no Egito, a dinastia ptolomeuca, né, que se baseava ali no Egito. E aí, mesmo sem o apoio romano, o Mitrídates III, ele consegue conquistar a Babilônia. E ele chega até a cunhar moedas na Seleucia até o ano de 54 a.C. Até que vai aparecer um general de Orodes II. Apareceu do nada esse general, chamado Surena. Conhecidíssimo aí, já perguntaram o que aconteceu com ele aí. Que ele recupera a Seleucia e acaba executando o Mitrídates III. E aí chega um grande nome aqui da história da República Romana, Crasso.
aquele mesmo que havia derrotado Espartacus na rebelião, a terceira guerra servil, eu já falei aí na saga romana. Pra quem não assistiu, dá uma olhada lá. E aí Crasso era procônsul da Síria. Ele almejava ali uma oportunidade como senador, e um dos últimos degraus para se tornar senador seria era cônsul, ser um pretor romano. Então ele foi enviado para a Síria para apoiar o Mitrídates III nessa batalha entre os irmãos, né? Entre ele e o Orodes II. Só que aconteceu que ele se atrasou, acabou se atrasando e não conseguiu chegar a tempo. Aí como ele se atrasou, perdeu a batalha, para não perder tempo de viagem, ele resolveu invadir a Pártia em 53 a.C. E aí ele vai atrás de Orodes II, já que Mitrídates morreu, atrás de Orodes. E aí acontece o seguinte, ele vai marchar até Carras, quando Orodes II ele se antecipa e acaba invadindo a Armênia. E impediu o apoio do rei armênio Artasvades II da Armênia, que era aliado romano. Então ele já se antecipou a marcha de Crasso, invadindo a Armênia, e chegou lá e fez uma proposta muito aí, como diria, indecente para o rei Artasvades II. Então ele persuadiu o Artasvades II a casar a irmã dele com Prócoros I, que era o príncipe da Pártia, para formar uma aliança. Então ele desfez aquela aliança que a Armênia tinha com os romanos e fez uma aliança da Armênia com a Pártia. E aí acontece o seguinte, teremos aí a batalha entre os partas e os romanos. E aí o exército parta, liderado pelo general Surena, que havia derrotado o Mitrídates III, tinha um exército bem inferior aos romanos. A proporção era de 4 romanos para um parta. E mesmo assim ele consegue vencer Crasso nesta batalha que aconteceu na Armênia. Ele acaba fugindo, Crasso acaba fugindo para o interior da Armênia. E nessa batalha que ficou conhecido o termo erro crasso, quando Crasso subestimou o Surena e acabou sendo derrotado, já que ele se achava superior, já que ele tinha uma maior quantidade aí de homens no seu exército e havia vencido, claro, o exército de gladiadores de Espartacus, e acabou perdendo. E aí o Surena ele ia em direção, conseguiu chegar até Crasso, conseguiu alcançá-lo e resolveu fazer um acordo de paz com Crasso. E aí Crasso aceitou conversar. E aí eles iam fazer um encontro, né? Cada um de um lado, com seus cavalos e tal. E aconteceu o seguinte, o Surena ia em direção a Crasso. Quando um dos oficiais do exército do Surena, ele desconfia que aconteceu uma emboscada ali. Aí o que ele faz? Ele pega a rédea do cavalo do Surena e puxa a rédea. Aí o cavalo tem aquele pinote, né? E aí o que aconteceu? Na hora os dois exércitos começaram a lutar. Acharam que ali seria uma declaração de ato de guerra. E aí nessa repentina batalha, o Crasso acaba morrendo. E aí morre de forma ridícula, depois de tanta luta para chegar em algum lugar. E aí depois dessa batalha, o Surena ele vai fazer uma longa viagem de 700 quilômetros até Seleucida, trazendo com ele o seu exército, trazendo valiosos saques que ele fez ali na Armênia, e também a famosa Legião Perdida Romana. Então eles falam de cativos, mas o que aconteceu com essa famosa Legião Perdida Romana, que se fez até filme sobre isso, uma Legião Romana perdida, andando pela Pártia, lutando contra todos os guerreiros que vinham pela frente? Aconteceu foi que eles foram escravizados por Surena e viraram escravos partas. Então não existe aquela fantasia que aparece aí nos filmes. Tem um filme aí chamado A Legião Perdida. Quem tiver curiosidade de ver essa versão, aí dá uma olhada. Eu particularmente sei qual é a versão que eu estou contando para vocês aqui, o que aconteceu. Então lá a história é diferente, né? Outra versão fantasiosa aí. E aí aconteceu o seguinte, quando Surena ele está
voltando para Seleucia, tá aquela festa na cidade, todo mundo comemorando essa vitória contra os romanos. E aí o que aconteceu? O Orodes II ele pensou, pô, esse cara ganhou, pode ser um perigo para o meu trono, né? De tomar aqui o trono da dinastia Assácida, que era a dinastia do Império Parto. E ele mandou prender o general Surena e executá-lo, como prêmio aí por ter vencido o Crasso, né? Olha o que dá. E aí o Surena acaba sendo executado. Então foi isso que aconteceu com o Surena, viu, Adenilson? Você perguntou aí. Então eu vou encerrar o assunto por aqui, mas continuarei no próximo sábado trazendo mais sobre a história do Império Parta. Bom, e também antes de encerrar o vídeo eu vou dar aquele recado que eu falei, né? Vai acontecer, vamos dar uma olhada aqui na minha cola. Vai ter um evento, um show beneficente chamado aqui de Benefest Rock 2, né? Houve uma versão no ano passado. E vai ser um evento beneficente para as vítimas das chuvas que aconteceram em Recife nos meses agora de maio, junho e julho. É um período de chuva aqui na cidade. E será para arrecadação de alimentos e roupas. Então, para quem mora em Recife ou estiver próximo, tiver interesse de ir, esse show acontecerá no dia 31 de agosto na Marcolino Tap House, contando com as bandas Carbones e Togakuri Projects. E para quem não é de Recife, está muito longe daqui, vou deixar um link aí embaixo, que é uma vaquinha que eles fizeram aí para arrecadar dinheiro para essas vítimas das chuvas, que é um problema lamentável que acontece aqui em Recife todos os anos. Então vou ficar por aqui, no sábado eu volto, então me siga lá no Instagram, @zelota, onde estarei trazendo aí mais conteúdo aqui sobre, no quadro do Curta com o Zelota. Nos vemos na quarta, com mais um episódio da Saga Romana, onde falarei sobre Teodósio I. Um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.